Tantra para terapeutas sexuais. Fala aí, terapeuta. Beleza? Você sabe o que é Tantra? Não sabe? Fica aqui comigo então que a gente vai fazer um estudo bem legal e aprender aí de pouquinho em pouquinho o que é essa filosofia aí milenar, beleza? Por quê que a gente tem que aprender isso? Porque o Tantra ele pode ajudar muito a prática clínica aí da terapia sexual padrão, a terapia e aí que é desenvolvida tanto pelos terapeutas sexuais, psicólogos, sexólogos, né? Na terapia sexual, o Tantra pode ajudar muito justamente naquele momento que, sabe, que você não sabe mais o que fazer com o seu cliente, que você está quase começando a ficar assim frustrado, tá ficando, caramba, né? Eu já utilizei de toda a minha argumentação, já utilizei toda a minha técnica dialética, já utilizei toda a minha técnica socrática, ajudei ele a desconstruir aí vários padrões mentais, a desconstruir várias crenças limitantes, a ressignificar várias coisas. Já trouxemos juntos aí à luz da consciência todos os traumas, todos os porquês, os motivos de existirem ali aqueles bloqueios. A gente já trouxe aí, né? Já conseguiu, você já chegou num ponto assim com o seu cliente que ele já entendeu tudo. Só que na hora do vamos ver, do pegar pra capar mesmo, a coisa continua acontecendo, né? O comportamento ainda não mudou. Porque quando a gente entra nesse mundo da sexualidade, começa a estudar sobre isso, as pessoas que chegam na gente, elas já chegam sabendo, inclusive, dos motivos que que fazem elas muitas vezes terem certos bloqueios. E a gente ajuda elas a trazer ainda mais luz à consciência, a reforçar, né, aqueles motivos para ela ficar mais claro, para ficar mais clara para ela assim o porquê que aquelas coisas acontecem. Só que o comportamento, a mudança do comportamento mesmo, só vai ser alterada através do corpo, através de um sentir diferente a situação, através de uma ressignificação da emoção. E como que a gente chega nesse lugar do corpo? Através das terapias corporais, e uma das principais, assim, aqui eu atuo com maior profundidade, é o Tantra. Então, nesse vídeo aqui e nos demais do canal, a gente vai falar justamente sobre o Tantra, o que é o Tantra, quais são as principais escolas, o que o Tantra trabalha, quais as principais ferramentas e como as ferramentas do Tantra, da filosofia, do comportamento e da terapia que se desenvolveu com base nela, pode ajudar aí os terapeutas sexuais, os sexólogos e psicólogos a terem um trabalho ainda mais integral. Né? Já são profissionais importantíssimos, que têm um trabalho fenomenal, só que aí eu percebo que alguns já me relataram que falta às vezes alguns exercícios mais práticos, que falta às vezes ali algumas possibilidades de fazer a pessoa, o cliente dela, dar um passo além da questão de ter trazido à luz da consciência os motivos das travas. Né? E como o Tantra ele lida diretamente com o corpo, a gente traz várias práticas, né, que vai ajudar a pessoa a se movimentar através dessa energia do corpo, através da energia da sexualidade, porque a energia da sexualidade é a nossa energia padrão de criação, é a nossa energia de força, de conexão com a terra, de conexão com a nossa vitalidade. Então, sem essa energia sexual equilibrada, e sem essa energia sexual se movimentando de uma maneira satisfatória para o nosso corpo, todo o resto da nossa vida fica meio desequilibrada, não tem como, porque é uma energia base, né? Assim como o instinto de sobrevivência, a sexualidade é uma energia básica da gente. Então a gente tem que trabalhar com ela. Beleza? Fica aí que nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre isso, as questões aí do que é o Tantra e como o Tantra pode ajudar na terapia sexual padrão, beleza? E quem é você para estar falando tudo isso, né? Você tá se perguntando aí. Meu nome é Renan Chodin, eu sou terapeuta tântrico aí, atuo na área há aproximadamente 2 anos e pouco. Tenho formação em terapia tântrica aí em 2 das principais escolas de Tantra aí do Brasil. Sou formado, tenho minha graduação em Educação Física, então sempre estive aí, né, com o foco na parte corporal, da saúde, e sou um apaixonado, né, um louco, assim, pelas questões da sexualidade humana, as questões da energia
que a gente movimenta através da sexualidade, e como essa energia, quando não tá aí, né, equilibrada, quando tá muito exacerbada, ou quando tá num lugar assim, fraquinho, pequenininho, tem papel fundamental na vida como um todo, estar desequilibrada às vezes também, né? E aí, para mim também é um lugar de muito orgulho e de observação constante, de vigília, né? Eu também ser um exemplo real de que o Tantra pode mudar e que ajuda muito as pessoas nessa vida mais saudável, né? Da sexualidade, né? Numa sexualidade mais plena aí, num lugar onde a gente não seja escravo dela, né? E nem que ela nos falte em momento algum, que ela faça parte da nossa vida como um elemento de potência. E eu digo por quê? Porque antes do Tantra eu já tive episódios assim de transitar pelas polaridades dos distúrbios, das disfunções sexuais. Eu já estive assim em lugares de compulsão sexual, né, de não saber ali muito bem como lidar com a sexualidade e aquilo não me nutrir os momentos que eu tinha. Então, ficava sempre um vazio, e aí é igual quando a gente come aqueles pastelzinhos de feira de vento, que você come, e aquilo não te satisfaz. Comigo, na parte da sexualidade, era a mesma coisa. Por mais que eu me relacionasse, nunca era o suficiente, porque eu não sabia, né, muito bem como fazer com que aquilo me nutrisse, e também porque as relações em si, né, eram vazias. Eu não sabia, as relações eram vazias, e eu também tinha uma compulsão de querer cada vez mais. Então fui de um lugar de compulsão a um lugar de negar tudo isso e minha libido ir lá para baixo, eu não querer me relacionar com mais ninguém, começar a achar que tudo era errado, que eu não tinha que eu estava viciado, que eu não tinha que fazer nada disso, e começar a negar essa parte da sexualidade, e aí comecei a ter dificuldades inclusive com disfunção erétil, com ejaculação precoce, tinha medo de me relacionar porque alguma dessas coisas podiam acontecer em algum momento. E depois que eu adentrei o mundo do Tantra e que passei pelas sessões e fui fazer as formações e continuei fazendo as imersões, as experiências, as trocas e tudo mais, essas questões estão bem mais em controle, né? Hoje eu consigo viver minha sexualidade de uma maneira 100 vezes mais saudável. E a gente vai continuar sempre aprendendo. Então, para mim, o Tantra traz esse lugar de ressignificação total da sexualidade. E eu me coloco com muito orgulho aí como um exemplo real disso, né? E aí consigo ter aí bastante firmeza para poder falar como as coisas funcionam, porque deram certo para mim e deram certo para as pessoas ao meu redor. Da onde que veio essa ideia, né, de querer proporcionar, de querer passar esses conhecimentos do Tantra para os terapeutas sexuais, os sexólogos, os psicólogos? Os clientes que eu atendo, a gente no Tantra chama de interagente. Eu recebo muitos interagentes desses profissionais, dos terapeutas sexuais, dos psicólogos, dos sexólogos. Eu recebo indicação de cliente, de interagente, e muitos desses profissionais. E o que eles me alegam sempre chega nessa questão, né? Os problemas em si dos clientes são muito parecidos, e aí eles ajudam muito os clientes a chegarem a conclusões, assim, a trazer mais à luz a consciência, os motivos, como a gente já falou, né, das questões, dos bloqueios, os motivos que podem estar levando a pessoa às disfunções, ajuda a pessoa a ter uma clareza. Mas aí a pessoa, né, a gente fala que entendeu, mas na hora do vamos ver a pessoa não consegue ter atitude diferente. Não consegue ter atitude diferente. A gente sabe que não é uma chavinha, algumas pessoas conseguem virar, mas a grande maioria não tem esse poder de entendi, virei a chavinha, meu corpo vai começar a se mover de um jeito diferente. A gente sabe, pega em outras situações da sua vida, né? A gente sabe às vezes que a gente tem alguma dificuldade em lidar com algo, a gente entende o motivo daquilo, mas na hora do vamos ver a gente continua repetindo o padrão. Porque o repetir o padrão
parte de um movimento corporal, parte de algo, né, do nosso fazer, que está muito distante, tem né, dessas questões do solo mental, da gente achar que a gente sabe, mas na hora do fazer tem um abismo aí, né? Então, essas questões das terapias corporais ajudam a pessoa a, dentro de um ambiente seguro, ir modificando o comportamento dela. Traz à luz da consciência o motivo aí de alguns bloqueios e vai trabalhando para mudar o comportamento, né? Porque o nosso corpo, ele carrega todas as nossas emoções, nosso corpo carrega todas as memórias. Então, por mais que eu fale mentalmente que a coisa está mudada, se eu não me movimentar de uma maneira diferente, se não fizer com que aquelas tensões, aqueles padrões de movimento, aquelas dificuldades que a gente tem em dançar com a vida, de se relacionar com o mundo, de ativar algo multissensorial, se a gente não fizer mudança nisso, a nossa mente também não vai mudar, porque é um trabalho em conjunto, né? A gente vai entender depois melhor como que funcionam essas questões da estrutura cognitiva que nasce através do corpo. A gente tem aí a ideia que é o contrário, né? Nessa sociedade que a gente vive, muito racional, da ciência e tudo isso, a gente traz questões assim de achar que o corpo é meio que escravo da mente, e já existem vários padrões, vários padrões científicos e estudiosos bem renomados, né? Discípulos do Freud, Wilhelm Reich, o Alexander Lowen, entre outros e outras, que já estudam há muito tempo essas questões do corpo como a nossa ferramenta de relação com esse mundo. Bora falar um pouquinho agora o que é o tal do Tantra? Bora falar? Ó, Tantra, se você for começar a pesquisar na internet, toma cuidado, porque Tantra não é massagem, Tantra não é sexo, Tantra não é religião, Tantra não é seita, Tantra não é escola, né? Que a gente pode achar 1 milhão de coisas falando na internet sobre Tantra. O Tantra, ele é uma filosofia comportamental de autoconhecimento, é um caminho de vida espiritual, é um jeito de ver e lidar com a vida, né? Pensando sempre que a gente está num caminho aí de autoconhecimento e de expansão, né? Porque quem acredita no Tantra, em alguns tipos de caminhos espirituais, digamos assim, acredita que a gente tá aqui na vida, na Terra, para poder aprender algo, né? Para poder, no mínimo, experimentar o que está acontecendo aqui, né? Experimentar essas questões que a gente passa. Então, o Tantra, ele é uma possibilidade de caminho, né? Só que é uma possibilidade que leva em consideração as questões físicas, as questões da matéria, as questões da sexualidade. Diferente das principais aí que a gente, né, tem noção de caminhos, de espiritualidade e tudo mais, a grande maioria dessas outras filosofias de vida, digamos assim, elas cultuam que a gente tem quase que se livrar do corpo, né? Que tudo que é relacionado à matéria, tudo que é relacionado a prazer, tudo que é relacionado a uma dimensão mais corpórea, tá quase num lugar de prisão, né? Que o corpo é uma prisão, que tudo que é relacionado a prazer e ao corpo a gente tem que se desligar, que a gente tem que, para poder expandir, para poder chegar num lugar aí de iluminação, digamos assim, a gente tem que negar a matéria, negar o corpo, negar o prazer, negar essas questões. E pro Tantra não é assim, e para mim pessoalmente também nunca fez sentido isso, mesmo antes do Tantra, né? Porque pensemos que se a gente vem de um outro lugar aí, né, para poder ter essa experiência aqui na Terra. Ninguém colocou a gente aqui forçado, né? Vários caminhos espirituais acreditam que a gente, inclusive, que escolhe a vida que a gente vai ter. Então, se eu estava lá no astral, no céu, no universo,
acha que a gente estava. E a gente escolheu descer aqui e escolheu encarnar nesse corpo aqui, que é a nossa ferramenta de comunicação, de interação com esse mundo da matéria. Se eu desci para encarnar, para viver essa experiência nesse corpo, por que para iluminar eu tenho que ficar tentando sair dele o tempo todo, né? Existem práticas, assim, de meditação, onde a gente, né, para de fazer as coisas e fica ali, né, tentando adentrar o que é mais íntimo da gente, com os olhos fechados e tal. Mas no cerne da coisa, inclusive a meditação com os olhos fechados, é para a gente poder entrar em contato mais direto com o corpo, não é para sair dele. A meditação ela serve para a gente poder tirar tudo que é muito mental, que está em lugares de passado ou lugares do futuro, para a gente viver o presente. E a gente vai viver o presente como? A partir do lugar de presença que se chega através das questões multissensoriais, através das questões da matéria. O universo deu pra gente todas essas possibilidades multissensoriais para a gente poder estar conectado com o presente. Por isso que as duas principais escolas assim de Tantra, que tem na história, que trazem assim questões que conectam a gente com esse estado de presença, que é o único estado onde a gente realmente vai estar vivendo plenamente a vida, porque para que serve esse estado de presença, que é a estrutura de qualquer lugar que é onde você vai estudar o Tantra, a questão da presença. Porque a maior parte de nós, a gente fica a maior parte do tempo trazendo problemas de passado e se conectando com aquilo, né, se culpando, se martirizando, ou se arrependendo, ou tal, por coisas do passado. E isso vai fazendo com que a gente não viva o presente. Ou fica num processo de ansiedade muito grande pelo futuro, né? Fica tentando prever o que vai acontecer, fica entrando em lugares aí de angústia, porque não sabe, né, não consegue ter o controle das coisas que vai acontecer, então se sente menor por conta disso. Então tem várias situações. Todos os problemas que a gente tem, a grande maioria, eles estão relacionados ou a gente está trazendo coisas de passado, né? Usando esse artefato da memória que a gente tem, que é uma maravilha que a gente tem, né? A memória. Só que usando de uma maneira ruim, ou pegando a imaginação, que é uma outra característica do ser humano, né? Que demorou aí milhões de anos para a gente poder construir isso, que é uma característica maravilhosa, que faz com que a gente, né, tenha abstrações e pense e seja criativo, para ficar pensando abobrinha, né? Para a gente poder sair do estado de presença. E aí o que o Tantra faz para fazer com que a gente viva plenamente nesse estado de presença? Tem duas escolas principais que eu gosto de falar, que são escolas que acreditam que o Tantra vem de uma raiz matriarcal, de sociedades onde as mulheres eram as líderes ali, e também de escolas que entendem que o Tantra ele veio do budismo, né? São coisas muito parecidas, né, aonde eles chegam, mas essas das sociedades matriarcais colocam o feminino na simbologia do sentir, né? Porque o homem sempre foi aquela coisa simbologicamente, né? Sempre foi aquela coisa simbolicamente, meu Deus, simbolicamente aquela coisa do para fora e expandir, né, loucamente, né? E a mulher sempre relacionada, a mulher ou feminino, relacionado ao sentir, ao corpo, ao nutrir. E como o Tantra traz pra gente essas questões do autoconhecimento, da gente entender realmente qual é a nossa essência, da gente sentir realmente o que está dentro de nós, está relacionado a uma atitude às vezes mais feminina, mais yin, mais de dentro, né? E a outra escola, que é a escola do budismo, entende o Tantra aí como o veículo do apego para o desapego, né? Tá relacionado com essas coisas do sentir, porque ele traz o quê? Já que o ser humano tem uma predisposição aí a se apegar, a ter um apreço pelas questões sensoriais, a gente gosta de sentir um cheiro bom, gosta de um gosto
gostoso na boca, gosta de sentir uma comida gostosa, gosta de olhar coisas harmônicas, gosta de ouvir um som gostoso. Então o ser humano, a gente tem um apreço por essas questões sensoriais. Então por que não fazer dessas questões ferramentas também para a gente se conectar com o estado de presença, se conectar com o corpo? Então é um veículo do apego, a gente utiliza aí características, né, que a gente tem pelo apreço pelas questões multissensoriais para estar num lugar de presença. Porque aí a gente treinando isso faz com que a gente não esteja ali, né, em passado, viajando ou projetando coisa em futuro. Então é muito bom a gente poder trabalhar esse estado de presença. Esse estado de presença conecta a gente com o corpo. E outra questão que também está bem alinhada sempre com qualquer uma das escolas do Tantra é o lance do fonema, né? Que eu gosto particularmente. Que o Tantra é dividido em 2 fonemas, o Tan e o Tra. Quando a gente pensa em Tan, faz o som aí você, Tan, Tan. É sempre uma coisa de expansão, né? E aí, nessa questão do Tantra, algumas pessoas já me perguntaram, tá, mas se o Tantra não é sexo, se o Tantra não é massagem, tudo isso, por que que tá tão ligado a essa questão da sexualidade? Porque, como eu falei, o Tantra é um caminho aí que faz com que o ser humano, que tem como objetivo fazer com que o ser humano atinja seu estado de presença, porque apenas através do estado de presença a gente consegue sentir o que o nosso corpo está querendo realmente fazer, né? A gente consegue, através da presença só, a gente consegue sentir o que é a essência nossa, o que é realmente algo que a gente está querendo fazer naquele momento, que não esteja aí tomado de padrões sociais, de repressões, de coisas que eu tenho que fazer que estão me pedindo que não seja meu. E aí tem várias coisas que são cheias de tabu, porque é importante, né, para que a gente fique aí preso em lugares de não essência, que sejam colocados muitos tabus pra gente. E as principais religiões onde a gente foi educado, principalmente aqui mais pro Ocidente, colocam muitos tabus relacionados à sexualidade. E como o Tantra vem com esse objetivo de expandir e libertar a gente dessas questões que bloqueiam a nossa essência, que bloqueiam qualquer livre expressão, como os principais tabus estão relacionados de alguma maneira à expressão corporal e à sexualidade, acabou que se vinculou o Tantra a isso, né? E porque também nas práticas budistas, num nível bem evoluído de percepção, de exercício ali de multissensorial de presença, existe algumas práticas que envolvem a troca sexual, só que num nível bem elevado, né? O estudante ele passa primeiro a trazer questões multissensoriais dele com ele mesmo, depois com cheiros, com perfumes, com imaginação junto com perfumes. Tem várias práticas para depois mesmo explorar essa questão multissensorial na sexualidade mesmo com o outro. É possível, só que isso precisa de bastante estudo, bastante consciência ali para chegar nessa questão do sexo tântrico, digamos assim, como uma ferramenta de expansão de consciência, né? Não só pelo prazer em si. E aí, terapeuta? A gente já falou, né, daí do que é o Tantra, como é que funciona, quais são as principais escolas, já discorremos aí sobre, né, o porquê que eu acredito que isso vai ser muito importante para os terapeutas. E aí agora eu quero falar para vocês na prática como, né, possíveis exercícios aí, como que a coisa realmente tende a dar um passo adiante, como a gente consegue aprofundar mais ainda na questão da terapia. E como a gente falou lá no começo, a clareza do bloqueio, a clareza da crença, nem sempre faz com que a gente vire a chavinha para o comportamento ser diferente, né? A gente está cansado de saber aí, por exemplo, eu tenho interagentes aí, homens, né? Vou dar um exemplo aqui, que estão cansados de saber que eles não precisam ter uma performance
relacionada aí, como a gente sabe, à pornografia, que tem que estar com ereção lá o tempo todo, que ele precisa, que ele pode ter prazer pelo resto do corpo e que pode usufruir da relação ali de um modo muito mais expandido e multissensorial, relaxado, sem ficar se cobrando. Então, às vezes, para clareza na consciência, isso já está super bem, consciente, né? Só que aí na hora do vamos ver, na hora que a coisa vai acontecer mesmo, ele se mantém, né, com algumas dificuldades ali, de falta de ereção, se mantém com a dificuldade às vezes, da ejaculação precoce. E aí, com as terapias corporais, a gente faz com que o homem, nesse caso, através do próprio toque, através de respirações conscientes que ele vai fazendo, através de relaxamentos do corpo, ele vai se sentindo cada vez melhor e mais empoderado e mais relaxado e seguro e com o corpo mais expandido, para quando chegar nessa hora, né, da prática mesmo, da relação, ele não ter, né, essas dificuldades que a gente está falando das disfunções. Então existem vários mecanismos, e isso acontece também com as mulheres, nas questões delas, né, como na dor, na penetração, na dificuldade com o orgasmo. A gente tem que mudar realmente, fazer exercícios práticos. Então, o que eu sempre sugiro é que, para a gente começar a ter um passo a mais, uma coisa mais aprofundada nessa coisa do sair só da mente e partir para o campo prático, que a gente comece a fazer as pessoas sentirem as emoções, sentirem e descarregarem as emoções. E esse sentir as emoções, a gente acha, mas o que é, né? Sentir a emoção, realmente se conectar. Muitas das pessoas têm dificuldade, por exemplo, em dar um nome, em articular, em saber o que está sentindo. Para partir de saber o que está sentindo, né? Dar um lugar para isso e não se identificar com isso, não se deixar levar pela emoção, falando mais na prática, né? E aí os exercícios que a gente traz no Tantra, de respiração consciente, meditações, tanto as ativas quanto as passivas, faz com que a gente se mantenha na presença, né? Se mantenha ali firme, sem se deixar levar por neuros de passado, sem se deixar levar aí por possibilidades de muita ansiedade do futuro, que é o que tira a gente ali do momento da troca sexual, por exemplo, né? Que é o que a gente está falando mais aqui das disfunções, que tira ali a gente daquele momento de usufruir completamente o que está acontecendo e faz com que a gente, né, atinja aí essas questões, essas dificuldades. Então, no canal aqui eu vou passar vários exercícios, várias possibilidades. Eu já deixo aqui um primeiro exercício muito simples, né, de conexão com o próprio corpo, que pode ser realizado tanto pelas mulheres como pelos homens, que é o exercício do toque sutil. Toque sutil, né? E aí esse toque sutil ele vai mexer com várias coisas, pode trabalhar com várias possibilidades. O que é um toque sutil? Você mesmo, né? Simplesmente a gente começar, ó, a se tocar de uma forma ativa primeiro, né? Você vai percebendo o seu corpo, vai percebendo que você pode sentir prazer em outras áreas, que não um prazer relacionado só a genital, que é um prazer ali expandido. Você vai sentindo o seu corpo, vai se conectando. Ao mesmo tempo que isso traz um exercício sensorial tátil, também pode trazer o olfativo. Você sente o seu cheiro, se conecta, você vai ouvindo a sua voz, você mesmo vai tendo essa prática de se gostar. Eu estou me ouvindo aqui, estou gostando da minha voz, estou gostando de sentir a minha pele, estou gostando de sentir o meu cheiro. Nessas práticas a gente tende a ficar com os olhos fechados porque a visão é um sentido que a gente já trabalha com bastante frequência, né? Principalmente o homem. Então eu sempre faço exercícios mais voltados a ficar com o olho fechado, para a gente limitar isso, né? E trabalhar com os outros sentidos, né? O olfato, paladar, a gente pode aqui também estar, né, passando a mão, se tocando, agradecendo o corpo por estar aqui nesse momento e, ó, dar um beijo, sentir o próprio gosto, né? Passar aqui a língua pelos lábios e ir se sentindo.
Isso vai empoderando a gente que, olha, eu posso ter muito prazer comigo mesmo e sem estar relacionado unicamente ao genital, né? Porque a gente tem essa coisa, não, eu vou ter um momento comigo mesmo, já vou direto em genital e ainda vou ficar pensando em uma outra situação, que é o que mais acontece, né? Que tira a gente desse poder pessoal. As pessoas geralmente quando vão se tocar, vão se masturbar, elas sempre pensam em situações, né? Se conecta com outra pessoa, se conecta com uma experiência que teve. E isso tem um poder muito forte de ir desempoderando a gente do nosso próprio prazer, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Então, o primeiro exercício que eu deixo é esse, do toque sutil, e na medida que você for adentrando ele, vai buscando se conectar com seus outros sentidos, né? Tocando e sempre agradecendo, entrando em contato com o seu corpo e significando essa coisa de que o prazer, para eu ter prazer, eu tenho que estar sempre com o outro. Eu posso passar o tempo que for aqui, ó, me abraçando, me gostando, sentindo o meu cheiro, entende? Me tocando, sentindo o meu gosto, e devagar. E isso é uma ferramenta que vai fazer com que a gente, no momento que a gente for ter trocas com os outros, porque isso obviamente vai acontecer e também é muito bom. Então, qual que é o papel desse tipo de exercício de expansão do nosso próprio prazer? É tornar um momento com o outro uma expansão disso, né? Porque duas pessoas que se amam de verdade, que sabem onde está o próprio prazer, que se gosta, tem uma potência, uma capacidade de fazer um momento deles de troca ainda maior. Porque aí um não vai preencher o buraco do outro. Eles vão transbordar. Eu já sou completo, vou estar com uma pessoa completa, a energia dela vai transbordar o meu prazer. Não vai me encher, né? Não vai completar os meus buracos. Entende? Então fica aí comigo. Próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre mais técnicas, mais dificuldades, trazer aí alguns estudos de caso, de como a gente pode fazer para ajudar na prática, né? Alguns interagentes, alguns clientes aí que buscam a gente para terapia sexual. Beleza? Forte abraço aí do Renan Chodin. Tamo junto!